A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, estamos aqui mais esse domingo a fim de estudarmos nessa escola bíblica dominical o tema Educação e Boas Maneiras. Faremos isso à luz das Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática para todos os assuntos que nos debruçamos. Iremos, num primeiro momento, falar acerca da educação de uma maneira mais geral e, posteriormente, enfocaremos no tema Educação Escolar Cristã. Para isso, nos basearemos no livro do professor Solano Portela. Eu estou com um exemplar aqui, que tem o tema O que estão ensinando aos nossos filhos e é de extrema importância para a atualidade. Então, ele busca fazer uma avaliação crítica da pedagogia contemporânea, apresentando a resposta da educação escolar cristã. Então, eu incentivo fortemente aqueles que desejarem realizar um aprofundamento no tema, que busquem nesse livro e também em palestras do autor acerca desse tema. Então, utilizaremos o material que ele produziu, que é de extrema qualidade, para nortear o nosso estudo aqui também nesta manhã. Iremos fazer agora uma breve oração para que Deus possa estar nos dirigindo neste momento. Oremos. Pai amado, Pai santo, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por mais essa manhã, em que pudemos nos debruçar sobre Sua palavra, a fim de aprendermos mais dela, Senhor. Que o Senhor possa estar dirigindo esse momento, que o Teu Santo Espírito possa estar conduzindo nossos corações, nossas mentes, a fim de que conheçamos a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas, no que diz respeito a este tema tão importante, que é a educação. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como foi dito, trataremos sobre a educação com o pressuposto, se baseando em pressupostos que tem como cerne os princípios bíblicos. Então, adotaremos uma cosmovisão cristã para tratar acerca da educação e das boas maneiras. Então, de fato, a educação baseada em princípios bíblicos é a vontade de Deus para os seus filhos. E quando eu digo filhos, quero dizer aqueles que passaram pela conversão, passaram pelo novo nascimento, e trata-se de um meio eficaz de educação e que pode provocar um impacto na realidade em que vivemos. Na atual conjuntura, quando observamos a sociedade, os lares, as escolas, a sociedade em geral, o que nós observamos? De respeito às autoridades, falta de disciplina, muitas das vezes desinteresse pelo aprendizado, irresponsabilidade, imoralidade e corrupção. Então, são algumas das mazelas que afetam a nossa sociedade. A nossa sociedade se encontra falida tanto moralmente quanto espiritualmente. Então, eu digo que a educação baseada em princípios bíblicos pode provocar um grande impacto na sociedade, porque, apesar de sermos vivificados, termos passado pelo novo nascimento, através da ação do Espírito Santo, através da conversão, nós ainda somos pensos ao pecado, Ainda somos inclinados, ainda temos a natureza pecaminosa em nós. Porém, passamos por um processo de santificação após a conversão. Então, é isso também que eu desejo enfatizar. Apesar de não sermos transformados de imediato numa plena perfeição, caminhamos em direção a ela. Por isso, sim, a educação baseada em princípios bíblicos é um meio eficaz, sim, para adquirirmos, alcançarmos uma realidade melhor, porém, na atual conjuntura, ainda não alcançaremos a plena perfeição. Ela está guardada para o mundo vindouro, quando Jesus retornar e assim nós formos transformados.
alguns textos nas Sagradas Escrituras que apontam para essa realidade, que é o processo de santificação após a conversão. Podemos citar o texto de 2 Coríntios 3:18, no qual o apóstolo Paulo, inspirado, nos diz: "E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito." Então, no comentário de 2 Coríntios, Kissemaker nos diz acerca deste texto que já nesta vida somos transformados em sua imagem, agora em princípio, mas no final em glória total. Então foi o que nós acabamos de falar anteriormente, que quando passamos pela conversão, que é a ação soberana do Espírito Santo sobre nossas vidas, nos chamando de maneira eficaz, a partir daí inicia-se um processo que é contínuo e inacabado nesta vida, que é o processo de santificação. Então, e nesse processo somos transformados à imagem de Cristo. Somos cada vez mais conformados à sua imagem. E isso tem o poder de transformar a nossa mente, nossas atitudes, nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções, a forma como expressamos nossas emoções. Tudo isso é transformado. Só que, claro, há algumas coisas que ocorrem de maneira mais imediata e outras que se enquadram nesse processo de aprimoramento e melhoria. Continuando a fala aqui, a transformação que ocorre no ser interior de uma pessoa afeta todo o seu modo de pensar e de falar, bem como suas ações. As consequências exteriores tornam-se aparentes imediatamente e, aos poucos, mais distintas ainda. Então, é o que acabamos de falar. A consequência de uma mudança interior no nosso coração, na nossa mente, ela extrapola para o exterior. Ou seja, isso pode ser observado através de nossos colegas, amigos, familiares, entes próximos, essa transformação através das nossas atitudes. Ele cita o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que é um exemplo de transformação interior, de um fariseu fanático a um obediente servo de Cristo. E ele complementa: o Espírito leva os crentes a Cristo, cuja imagem eles refletem, pois são uma carta viva que todas as pessoas podem ler. Então, de fato, nós, como cristãos, devemos refletir o caráter de Cristo. Somos uma verdadeira carta viva, através do nosso testemunho, as pessoas podem conhecer a Cristo. Então, devemos ter esse senso de responsabilidade no que diz respeito ao nosso papel como emissários de Cristo, como propagadores do Evangelho. Por isso, a importância de observarmos a educação e as nossas boas maneiras no trato social. Um outro aspecto também que é evidenciado pelo apóstolo Paulo no que diz respeito a esse processo de santificação está contido no texto de Efésios, capítulo 5, verso 18 ao 21. Nesse primeiro versículo, nessa primeira passagem que nós vimos, de 2 aos Coríntios, nós vemos Paulo enfatizando a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas nesse processo de transformação de um estágio de glória anterior a um outro superior, ou seja, de glória em glória. Isso é um processo contínuo e ascendente. No texto de Efésios, nós vemos Paulo evidenciando uma outra perspectiva desse processo de santificação, que é também o papel do ser humano nesse processo. Ele diz assim, a partir do versículo 18 do capítulo 5 de Efésios: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então é interessante que Paulo inicia esse texto com dois imperativos logo de imediato, né? Ele diz para não se embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas no lugar disso, se encher do Espírito. Aqui é importante evidenciar que não há pecado em ingerir bebida, né? Vinho no caso, mas o problema aí está na intensidade ou na quantidade em que é ingerida. Então, é inapropriado para o cristão beber de tal modo que ele fique embriagado, ou seja, que o álcool, que é o princípio ativo ali da bebida, tome controle da sua vida. Tome controle ali exatamente do quê? Da sua mente, dos seus e por conseguinte dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas emoções. E o resultado disso, é dissolução. Dissolução aqui pode ser traduzido como desperdício, ou seja, uma vida relacionada ao primeiro item trazido por Paulo acaba acarretando em desperdício. E poderíamos substituir essa parte inicial por qualquer outra atitude, qualquer outra ação pecaminosa, que também resultará numa vida desperdiçada. No lugar de fazer essas coisas, Paulo enfatiza a necessidade de nos enchermos do Espírito. Ele diz, mas enchei-vos do Espírito. E a ideia aqui não é um processo que é feito num dado momento e acabou. Não, uma tradução até mais apropriada seria de nos enchermos continuamente do Espírito, buscarmos nos encher continuamente. Uma ação continuada, imperativa, mas continuada. E isso alcançamos através de quê? Falando entre vós com salmos, então uma referência às Sagradas Escrituras, a leitura, o estudo proposicional das Escrituras, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos, ou seja, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor com cânticos espirituais e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Ou seja, cultivar esse relacionamento através da oração com o nosso Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, construindo esse relacionamento com Deus, essa relação vertical e também um relacionamento horizontal com os familiares, amigos, os entes próximos. Dessa maneira, sujeitando-vos uns aos outros, ou seja, essa relação de humildade e sujeição. Então aqui, Paulo nos dá alguns direcionamentos para exatamente buscar esse enchimento com o Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma ação, sim, do próprio Espírito, é Ele que nos enche, mas Paulo também nos comanda, nos ordena a buscarmos esse enchimento. E certamente, ao buscarmos esses elementos aqui contidos no texto, isso provocará também uma transformação em nossa mente, em nossa forma de agir e no âmbito comportamental também. Alguns questionamentos podem surgir na seguinte direção. Eu estou falando aqui que nós, como cristãos, temos uma obrigação ainda maior para sermos educados, termos uma moralidade muito mais definida de acordo com as Sagradas Escrituras. Só que alguns podem questionar que existem no mundo pessoas descrentes, né, que não passaram por esse processo de regeneração, vivificação da conversão, e muito menos estão passando pelo processo de santificação, já que não tiveram essa primeira etapa. E mesmo assim são educadas, são honradas, são pessoas de boa índole. Basicamente podemos lançar mão de dois conceitos aqui que vão apoiar essa ideia e mostrar o porquê o porquê há no mundo pessoas
que não passaram por esse processo, porém apresentam esses aspectos também de serem boas pessoas, né? Nós podemos ver em Gênesis 1, 26, que nos diz que Deus nos fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, Deus nos criou à sua imagem. Porém, em virtude da queda, a queda de Adão, ele precipitou toda a humanidade à natureza pecaminosa e má. Porém, originalmente não era assim. Como nós vemos no texto, Deus nos criou à sua imagem. E mesmo com a queda, essa imagem ficou, sim, amarrotada, ficou prejudicada, só que ali ainda está presente a capacidade do homem de fazer escolhas morais. Essas escolhas morais, sim, estão prejudicadas por causa da queda, porém, ele não ficou totalmente alijado dessa capacidade. O ser humano possui capacidade cognitiva, e é isso que o distingue dos demais seres viventes. Apesar deste indivíduo que é descrente não ter acesso à revelação especial, que é a Sagrada Escritura, através da iluminação do Santo Espírito, ele possui patente aos seus olhos a revelação geral. Podemos definir, né, segundo Millard Erickson, na sua introdução à teologia sistemática, que os meios tradicionais da revelação geral se dão por 3 fatores: a natureza, a história e a constituição humana. Então, estamos falando aqui da constituição do ser humano. O ser humano foi constituído com capacidade cognitiva e, por conseguinte, ele tem a capacidade de fazer escolhas morais. Mesmo que essas escolhas estejam inclinadas, pensas ao pecado devido à queda, mesmo assim ele não está totalmente incapaz de realizá-las. Então, até o homem mais vil, em suas escolhas, em suas definições, existe uma voz que clama no seu interior dizendo que aquilo que ele está fazendo é errado. O que ele faz é sufocar esta verdade para levar ali a sua vontade, realizar a sua vontade. Então, aliado a isso também, aliado a este conceito, nós temos a administração da parte de Deus da sua graça comum. Essa graça é dispensada sobre todos, sobre toda a raça humana, não somente sobre a raça humana, mas também sobre a natureza de uma maneira geral, o qual, sobretudo no ser humano, ele refreia os impulsos pecaminosos da nossa natureza caída. Então, por isso que o homem também não é tão ruim ou tão perverso quanto ele poderia ser. Exatamente porque a graça comum de Deus está ali sobre a humanidade, refreando estes impulsos. Então, esses conceitos bíblicos da capacidade do homem de fazer escolhas morais, mesmo que prejudicado pela queda, e a graça comum de Deus, são argumentos que mostram como é que pode existir pessoas boas, pessoas íntegras, mesmo não sendo cristãs. E, inclusive, também porque a humanidade consegue se desenvolver do ponto de vista tecnológico, científico, mesmo não adotando pressupostos bíblicos, mesmo não reconhecendo o único e verdadeiro Deus. Isso tudo se dá pura e exclusivamente pela misericórdia e graça de nosso Deus. Agora vamos adentrar mais especificamente a educação escolar. Um primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a responsabilidade pela educação dos filhos. Essa, de fato, é dos pais. A responsabilidade pela educação dos filhos é dos pais. Isso é um mandato bíblico. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 6, dos versos de 6 a 7, que é dito: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, ou seja, ensinar incisivamente.
e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. No comentário de Deuteronômio de Peter Craig, ele diz assim acerca desse versículo: havendo entendido os mandamentos, as pessoas eram responsáveis pela sua transmissão aos filhos. Ele traduz, o versículo da seguinte maneira: vocês os repetirão aos seus filhos. Então nós vemos aqui que o texto de Deuteronômio mostra que os pais primeiramente deveriam compreender acerca da lei moral de Deus, que é disso que ele está falando, a revelação da lei de Deus. Os pais deveriam compreender e aí sim transmitir essa compreensão aos filhos, uma transmissão de conhecimento. Os mandamentos deveriam ser tema de conversa tanto dentro de casa, do começo ao fim do dia, tanto dentro quanto fora de casa, do começo ao fim do dia. Em suma, os mandamentos deveriam permear cada esfera da vida humana. Então vemos aqui, através desse texto, o mandato bíblico de que a responsabilidade na educação dos filhos é de fato dos pais, sobretudo a educação espiritual, a vida espiritual dos filhos. Os filhos devem ser educados e instruídos de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com a lei moral revelada por Deus nas Sagradas Escrituras. A partir do cumprimento desse mandamento, dessa ordenança de educar os nossos filhos de acordo com os princípios bíblicos, mesmo que eles não tenham a oportunidade de frequentar uma escola com essa base, com essa educação escolar cristã, mesmo que eles frequentem um ambiente escolar secular, eles poderão ou terão subsídios para discernir e filtrar as diversas informações e discursos que são feitos ali no ambiente escolar. É extremamente importante fornecermos esses subsídios às nossas crianças, aos nossos jovens, para que eles possam ter esse subsídio a fim de fazer essa filtragem das informações que se achegam até eles. Outro ponto importante que os pais podem fazer é olhar os materiais escolares que estão sendo dados em sala de aula, observar ali o que está sendo ministrado aos filhos e fazer esse monitoramento. E também buscar manter um canal aberto de comunicação para com os filhos, a fim de que eles se sintam à vontade e com liberdade para falar com franqueza o que estão recebendo de conteúdo na escola. Falando mais incisivamente sobre educação escolar, vamos fazer algumas diferenciações, algumas distinções entre a educação secular e a educação escolar cristã. Na educação secular, nós vemos um sistema que não considera, nem no seu conteúdo, nem na sua premissa, a existência de Deus, a existência de um Deus, de um único Deus. Ele possui, a educação secular, ele possui uma abordagem baseada em conhecimentos variados e isolados, exatamente por não possuir esse pressuposto no qual nos baseamos na educação cristã, educação escolar cristã, que é a cosmovisão cristã. Falta esse elemento de integração, que é a fé cristã. Por isso que os conhecimentos difundidos na educação escolar acabam sendo muito variados e isolados. Falta esse elemento de integração, que é a fé cristã. Já na educação escolar cristã, como nós falamos, nós partimos de um pressuposto baseado na cosmovisão cristã, ou seja, uma visão de mundo cristã. E por isso nos basearemos em princípios bíblicos, que são verdades absolutas, que não se prendem a um contexto histórico ou à época. Ou seja, eles são atemporais, eles são eternos. Trata-se de uma educação cujos professores e mestres eles trazem determinado conteúdo alicerçado numa visão de mundo que é cristã. Não somente preparando os alunos para as áreas de conhecimento que existem, mas também dando a possibilidade de que vejam a vida de uma maneira ou de uma forma unificada,
e não dissociada. Então, quando contemplamos, quando nos aproximamos das diversas áreas de conhecimento, a partir desse pressuposto de que existe um Deus e esse Deus criou todas as coisas, os conhecimentos não ficam desconectados. Há uma conexão, há um sentido maior no ato de estudar e também no ato de fazer ciência. A educação escolar cristã também entende que a busca pelo conhecimento não pode ser divorciada dos preceitos de Deus, das leis de Deus. No reconhecimento e respeito à pessoa de Deus está o princípio da sabedoria. Então, é impossível ou é temerário buscar educar alijando do processo Deus. Isso acarretará em engano e consequências graves. Já observamos na atual conjuntura as consequências de uma pedagogia, de uma educação que alijou Deus do processo. Como nós falamos no início, observando o cenário em que vivemos, observando o contexto em que vivemos, podemos contemplar o que um processo educacional baseado nesses pressupostos podem gerar. Então, uma visão unificada de vida considera todas essas coisas tratadas. Que há um Deus criador de todas as coisas, que Ele é a fonte do conhecimento, que Ele nos coloca numa criação onde podemos pesquisá-la, buscar conhecimento, adentrar em todas as áreas, que Ele nos deixou uma lei moral que nos dá discernimento do que é certo e do que é errado. Então, além do testemunho interior nosso, que mesmo que empalhecido devido à queda, já nos dá a capacidade de fazer escolhas morais, Ele também nos deixa a sua lei moral, a fim de que o nosso discernimento do que é certo e do que é errado seja ainda mais claro. E também uma visão realista de que alguma coisa errada aconteceu, algo que perturbou o equilíbrio anterior na criação perfeita, que é o pecado. Isso é muito importante. A concepção do ser humano, que o ser humano não é neutro, mas sim inclinado ao mal, e isso deve ser tratado. E qual é a solução para esse problema? A cosmovisão cristã também fornece. A solução para esse problema é a salvação em Jesus Cristo. Somente através da mediação de Jesus Cristo que possamos alcançar a redenção. Reconhecer primeiramente o pecado, o nosso erro, a nossa vileza e assim alcançarmos a salvação através de Jesus Cristo. Aquele que não é cristão, aquele que vai receber uma educação não baseada nesses princípios, pode até reconhecer alguns desses pontos, porém ele é incapaz de uni-los. Ou ele vai acabar distorcendo a realidade, chamando, por exemplo, o pecado de uma disfunção social, entre outros desvios que observamos na sociedade. Portanto, podemos definir a educação escolar cristã, e essa definição é segundo o livro também, como falei, do professor Solano, como um processo de comunicação de conhecimento. Isso é muito importante. Comunicação de conhecimento. Embora a maioria dos expoentes na área de educação defenda uma visão mais construtivista, né, que defende a ideia de que o ser humano deve construir seu conhecimento de maneira autônoma e que o professor é um mero facilitador nesse processo, na educação escolar cristã não é compreendido dessa maneira. A compreensão de que, de fato, é necessário que haja comunicação desse conhecimento e que o professor, o mestre, não é um mero facilitador, mas sim é o conhecedor daquela área de ensino e ele tem essa responsabilidade de fato, comunicar esse conhecimento ao aluno. Assim como também vemos, né, a semelhança do texto de Deuteronômio, que mostra que os pais devem comunicar, devem transmitir aos filhos a compreensão
da lei, dos mandamentos, dos estatutos. Então não há margem para deixar a criança aberta ali às suas próprias descobertas, né? É necessário esse cuidado, essa aproximação. Então é um processo de comunicação de conhecimento e treinamento dos dons naturais. Esse outro ponto é muito importante. A educação escolar cristã ela reconhece que as pessoas são singulares, ou seja, são diferentes. Deus criou cada ser humano de maneira singular. Então isso implica que a pessoa foi criada com dons e talentos naturais, que devem ser desenvolvidos, promovidos, e esses dons e talentos eles se desenvolverão também ao longo do processo educacional. Então, no momento da educação, no momento do ensino, é necessário também se observar esse aspecto, tanto da comunicação do conhecimento quanto do treinamento dos dons naturais de cada indivíduo. Então, o livro elenca também alguns princípios da educação escolar cristã. Foi enumerado aqui 4 princípios. Um deles, como nós falamos, é que o homem ele não é um ser neutro. Então, Romanos 3 nos mostra isso, que as pessoas nascem pecadoras, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não há como tratar, mesmo que seja uma criança, na maior inocência que ela possa ter, ela já nasce, ela já é concebida em pecado, exatamente porque herdamos essa natureza por causa da queda de Adão. Então, isso deve ser tratado, isso deve ser considerado no processo educacional. Deve-se dar atenção a isso. Então, é necessário que a educação seja dada com direcionamento, com disciplina. O aluno não pode ser deixado entregue à sua inclinação, às suas próprias descobertas. É necessário ser tratado de maneira já em tenridade, né? Como criança, como pequenino, é necessário observar isso. Deus criou o homem também para servi-lo, então também nos transmite um senso de propósito. A vida não é uma mera busca pela felicidade ou interesses egoístas, independentes das consequências. Embora vivamos num contexto em que é fortemente difundida a ideia ou a filosofia do hedonismo, né, a busca pela felicidade, nós encontramos, através da cosmovisão cristã, que embasará esse processo educacional de que o homem foi criado para servir a Deus e para glorificá-lo. Outro ponto importante também que é considerado nesse processo é que o homem ele é um ser religioso. Então, há uma necessidade interior de preenchimento que todo ser humano possui. Então, há um espaço no interior do homem que clama por Deus. Porém, se não canalizado da maneira apropriada, ocorrerá desvios que acarretará em heresias, em buscas erradas, com o fim de satisfazer essa necessidade interior. E por último, é que todo ensino secular ele traz em si filosofias anticristãs. E por que podemos considerar isso de maneira tão absoluta, né? Porque só pelo fato de eles partirem do ponto de que buscam produzir, né, uma educação neutra, na realidade acaba não sendo. Exatamente porque eles partem do pressuposto de que não existe Deus. Eles tiram Deus do processo educacional. E por adotar esse tipo de abordagem, estão intimamente ligados a filosofias anticristãs. E aqui, já partindo para a finalização, eu cito o autor Gordon Clark falando acerca do mito da neutralidade acadêmica. Então, a neutralidade acadêmica é de fato um mito. E por que disso, né? Eu vou ler aqui o que ele fala. As escolas seculares não são, obviamente, cristãs, mas, com semelhante obviedade, não são neutras. Então, tão obviamente,
as escolas seculares não são cristãs, elas também não são neutras. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento. Mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam, na realidade, que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus e que Deus não preordenou qualquer acontecimento. As escolas não são, nunca foram, nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorarem a Deus. Isso não é neutralidade, é a pior forma de antagonismo, porque julga que Deus não é importante. Ele é relevante à raça humana. Isso é ateísmo. Então, no final das contas, nós vemos que os pressupostos quais a educação secular se baseia nada mais são que conceitos ateístas. E isso deve ser observado com muita atenção, tanto em relação às crianças, aos jovens e também aos adultos também que ingressam, estudam, ingressam em faculdades e universidades. Devem ter essas ideias muito claras e enfatizar esse estudo aplicado às Sagradas Escrituras a fim de possuir subsídios para confrontar essas ideias que permeiam a educação secular. Então, fazendo um resumo do que vimos hoje, podemos observar acerca do processo que o Espírito Santo opera em nós, na conversão e também numa vida de santidade. Isso é de extrema importância. Pesa sobre o cristão essa responsabilidade que ele tem ao propagar, ao difundir o Evangelho, o seu comportamento, na forma como ele interage com as pessoas. Isso é uma forma também de evangelizar. As pessoas, a sociedade que nos rodeia também observa nossas atitudes, e isso é importante. Outro ponto também é acerca da responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Então, é de extrema importância que os pais não deleguem a terceiros, sobretudo a educação espiritual dos filhos. E envidem esforços para acompanhar os filhos em sua educação. Muitas das vezes não teremos a oportunidade de contar com colégios que adotem essa educação escolar cristã, o que o Solano Portela chama também de pedagogia redentiva, essa abordagem. Muitas das vezes teremos que matricular nossos filhos em escolas que possuem esses pressupostos, os quais nós evidenciamos aqui, que são pressupostos ateístas. Por isso necessitamos envidar esforços para orientar nossos filhos, orientar nossas crianças, nossos jovens, acerca dos perigos desses ensinamentos e direcioná-los eles ao ensinamento cristão. E por último, abordamos a educação escolar cristã, que de fato busca oferecer não somente um ensino de qualidade, como também uma visão cristã de mundo, que nos ajude a interagir de maneira crítica com essa visão que impera, a visão naturalista, ateia e marxista dos meios acadêmicos atuais. Que Deus nos conceda sabedoria e graça a fim de podermos melhorar como seres humanos, como cristãos que somos, na nossa vida de santidade, crescermos nesse processo que Paulo fala de glória em glória, a fim de que alcancemos nesse processo de crescimento um estágio ainda maior de santidade diante de Deus, estarmos ainda mais cheios do Santo Espírito de Deus e tenhamos sabedoria também para educarmos nossos filhos. É o que desejo para todas as famílias, que Deus conceda essa sabedoria a todos. Amém.